TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, depois de uns dias aí longe, dias bastante intensos para todo mundo. E hoje a gente então fez um programa nesse sentido, que traduzisse um pouquinho o nosso entendimento do que foi acontecendo nesses últimos 15 dias. Mas com um olhar um pouco diferente, um olhar para dentro. Qual que é a relação do que a gente vive, do que acontece internamente na gente, com todo esse turbilhão de coisas que andam acontecendo aí na nossa cidade, no nosso estado, país, planeta, enfim. Então, hoje a gente vai conversar com a professora Cíntia, com a professora Joana, são professoras excelentes, eu sempre faço uma ótima propaganda dos professores, mas são professores muito queridos e capacitados que vêm conversar com a gente. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Professora Cíntia Vieira, professora de fisioterapia da Unisul. Ela atua nos cursos de fisioterapia, naturologia e estética, cosmetologia estética. E é especialista em terapias chinesas, mais basicamente em fisioterapia cardiorrespiratória e em terapia tradicional chinesa. São nomes um pouquinho complicados, né? Que a gente não está tão habituado. Mas é isso? É isso mesmo, faz parte da nossa formação. Então, tá certo. E a professora Joana Romão, ela é naturóloga, especialista em acupuntura, gestalt terapia e em arte terapia. É mestre em saúde coletiva, professora da Unisul também nos cursos de naturologia, enfermagem e cosmetologia. E atua na área de saúde mental. Então vamos começar, professora, situando um pouquinho eu e todo mundo que está assistindo, né? Porque é um tema que não é novo, né? Vocês vão falar um pouquinho melhor pra gente, mas pelo menos aqui no programa é algo que a gente está falando pela primeira vez e não é algo que está tão no boca a boca aí das pessoas, né? Então o que seriam as práticas integrativas complementares, as PICs, né? Comenta um pouquinho para a gente. As práticas integrativas e complementares, então, são práticas de saúde, né, que são baseadas no cuidado integral ao ser humano, né, às pessoas. Ela é uma alternativa, assim, né, a gente fala complementares ou alternativas, tem uma questão com essa nomenclatura, assim, né, elas podem ser alternativas e complementares ao tratamento médico convencional, mas elas têm, assim, uma prerrogativa de um cuidado mais integral, né, onde a relação com o terapeuta, né, ou com o profissional da saúde é super importante, valorizada, né, diferente às vezes de uma demanda médica que precisa ter um fluxo maior, né, de tempo mesmo, né. Nas práticas integrativas a gente valoriza muito isso, o cuidado integral, se utiliza de sistemas médicos complexos, né, como a medicina chinesa ou ayurvédica, antroposófica, práticas também que são saberes populares que a gente fala, né, como as plantas medicinais, que estão, né, de conhecimento de muitas partes do Brasil, enfim, de várias comunidades que já se fazem uso, né, dessas práticas, enfim. E aí a gente tem uma política, assim, né, que nos ampara desde 2006, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e que no ano passado e nesse ano teve uma atualização muito grande e agora compõe nessa política 29 práticas. Né, acho que assim, muito por conta da demanda popular, né, de muitas pessoas conhecerem e procurarem, fazerem disso uma prática da vida, assim, diária, né, como yoga, meditação, danças circulares, né, assim, florais, homeopatia, isso. Então, assim, acho que tem uma grande demanda e a política vem aí para nos né, assim, acolher, amparar, incentivar, exatamente. Tanto atua, então, como a professora traz na prevenção quanto no tratamento, né, de disfunções, e visando saúde e bem-estar,
que é o tema do programa, né? Presente em vários lugares, clínicas, consultórios, postos de saúde, spas, hotéis. Então, a gente percebe as PICs inseridas em vários contextos. E interdisciplinar, que temos, então, naturólogos que trabalham com PICs, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, então, profissionais da área da saúde, fonoaudiólogos, psicólogos, muitas vezes que, de alguma forma, estejam tratando esse indivíduo, que diferente nome ele tem, a gente fala que o paciente ele pode ser denominado como um cliente, como um interagente para a naturologia, mas esse indivíduo muitas vezes vai estar procurando atendimentos em vários âmbitos, né? Muitas vezes ele está com tratamento medicamentoso, alopático, que recebeu do médico e busca uma terapia então integrativa, junto à naturologia, busca a um fisioterapeuta para buscar uma reabilitação física, motora, e esse fisioterapeuta utiliza de PICs para essa intervenção, na intervenção com o enfermeiro, em função de uma ferida, pode esse enfermeiro estar utilizando, então, cada profissional vai estar trazendo essa praxis para o seu momento, mesmo diante das formações que tem, né, trazendo para o dia a dia com o profissional. E quais que são? Vocês falaram um pouquinho de algumas, assim, né? Mas se vocês puderem situar um pouquinho mais, assim, às vezes até práticas que a gente... Que nem você falou, assim, né? Saberes populares, às vezes, né? Tem muitas coisas que a gente tem contato aqui no Ocidente, mas tem muitas práticas que vêm do Oriente, né? Eu acho que muitas pessoas não conhecem aí. Nos falem um pouquinho mais, assim, nessa abrangência de quais são essas práticas. Vamos tentar lembrar de todas, né? Que 29 é bastante. Mas, então, medicina chinesa, a medicina ayurvédica, yoga, meditação que eu já falei. Reiki, homeopatia. Nós Nós temos a osteopatia, quiropraxia, termalismo, arte-terapia, florais, aromaterapia, musicoterapia, a fitoterapia, né, que é uma assim que tem bastante reconhecimento, né, popular e científico. Uso de florais, ozonioterapia. Nossa, nessa última entrada assim entrou muita coisa bioenergética, terapia comunitária. E o que é bacana então de todas elas estão muito inseridas na universidade. Então, tanto a gente coloca duas palavras, tanto em evidências clínicas, porque a gente aplica e percebe os efeitos nesse interagente, nesse cliente, nesse paciente, bem como em evidências científicas. Então, hoje a gente tem muitas publicações de todas essas práticas integrativas e complementares que a gente está comentando sobre elas. E o estudante, né, o universitário, ele busca muito isso, né, até para que a gente tenha uma garantia que esse indivíduo que está sendo tratado por qualquer PIC, né, sinta-se seguro com a prática que está recebendo, bem como aquilo tenha um efeito favorável para o motivo que ele veio ali nos procurar, né? E o que fez assim que em 2006 essas práticas elas foram então, como é que a gente pode falar, nomeadas mesmo, né, reconhecidas, né? Eu acho que foi no ano passado, 2017, que elas foram algumas práticas aprovadas para o SUS também oferecer, né? O que aconteceu no olhar de vocês para que elas viessem tão à tona, sendo que elas já existiam há tanto tempo? Exato, eu ia falar, elas existem há muito tempo, né? A política que acolhe elas como, né, uma prática realmente de saúde que pode ser oferecida nos postos de saúde, enfim, né, nas unidades de saúde a partir de 2006, mas elas existem há muito tempo. A gente trabalha muito assim no sentido de que muitas delas são saberes populares. Antes de a gente ter um sistema de saúde médico como a gente tem agora, acessível a todo mundo, muitas comunidades, regiões não tinham a atenção médica mesmo, né? Então, essas práticas elas são do interior das comunidades, muitas delas, né? Claro que a gente pega umas emprestadas do Oriente, né? Assim, do interior das comunidades orientais, né? 3.000 anos, né? Muitas vezes. Mas
tem uma questão que é bem importante, né, assim, que na década de 70 e de 80 elas passam a entrar muito no Brasil, assim, por conta de uma busca de um estilo de vida mais saudável, né, a gente tem uma grande urbanização na década de 80 e 90, né, então elas passam a entrar assim como uma alternativa mesmo, né, um estilo de vida, uma conexão com a natureza, a outras práticas de cuidado que, por exemplo, a gente fala assim, pequenos mal-estares, como a Cíntia falou. Nem sempre a gente precisa ir no médico quando a gente está com algum desconforto, né? Estou trabalhando muito, estou com dor nas costas ou com dor de cabeça, eu sei que é decorrente disso, né? Então, que práticas que eu vou fazer para me cuidar, né? Ou que alguém... são práticas que têm menos impacto de risco, por exemplo, né? Assim, práticas com baixo risco que fazem parte assim do nosso dia a dia mesmo, né? Então acho que quando a gente busca esse movimento de autocuidado, cuidado com a alimentação, com o sono, com a nossa respiração, a gente vai se aproximar cada vez mais das práticas integrativas que usam isso, né? Que é a nossa atividade diária, cotidiana, assim, como seu próprio fundamento, né? E essa liberdade que esse indivíduo tem de buscar, seja para prevenção ou tratamento, como colocamos, né? Então, muitas vezes, hoje, a gente traz um pensamento mais ampliado de eu vou me cuidar para não adoecer, né? Eu vou buscar um estado que o meu organismo esteja pleno, que a minha mente consiga ficar mais leve, né? E que, de alguma forma, eu não fique doente. A gente não fala tanto de doença quando fala das PICs, mas fala de desarmonias, desequilíbrios. A gente fala do quanto o nosso organismo busca o tempo todo se fortalecer. E ele precisa estar apto a estar resolvendo problemas no dia a dia, né? Ultimamente eu fiz uma frase que eu dizia assim, a nossa qualidade de vida está relacionada diretamente à capacidade que temos de resolver problemas. Não que o problema seja, agora, enfrentamentos. É um momento de tensão, é uma ansiedade, é uma prova que eu tenho que fazer. Então, como lidar com essa saúde mental, tendo um equilíbrio de enfrentamento, de lidar com as situações do dia a dia, né? De um trânsito, de um almoço que não consegui ter em função, comer em pé porque não deu tempo de comer direito. Então, como equilibrar tudo isso no nosso dia a dia, né? E acredito que as PICs vêm fortalecer isso, com uma política. Como tudo, né, precisamos de força. Força, inclusive, científica, força para pesquisas. Então, a gente sabe que hoje o SUS, inclusive, promoveu já encontros mundiais sobre as PICs, bem como fortalecendo a nação, Brasil, em relação às PICs. Dessa forma, faz com que, quando a gente aplique as práticas integrativas e complementares, se sinta mais fortalecido, né? Apoiado, bem como trazendo uma percepção de que há um efeito quando é recebido. O maior efeito que a gente fala sempre, Marina, é o nosso cliente, é o nosso paciente, é o nosso interagente, né? Porque ele sai com essa sensação de bem-estar. Eles, nossa, alguma coisa aconteceu, né? Eu estou diferente. E essa transformação é algo que, de alguma forma, nas nossas evidências clínicas, fortalece tudo que tem de estudos também sobre elas. Algumas palavras que me chamaram a atenção para a gente começar a encerrar esse bloco. A gente estava falando, né, de ser integral, né? Então, falando disso, aí você falou do equilíbrio. Aí a gente pode depois entrar, se vocês quiserem, um pouco nisso também, qual que é essa relação do equilíbrio com o ser integral, ou se existe equilíbrio pensando só em algo fragmentado, existe um equilíbrio só do pâncreas, ou não, o pâncreas está ligado com outras coisas, aí a gente pode pensar em equilíbrio, vocês podem falar um pouquinho mais de sentido, né, mas vamos nos encaminhando, né, porque eu acho que o nosso assunto aqui vai ser longo, a gente está encerrando esse bloco agora, no próximo bloco a gente tem bastante assunto aqui para trazer, bastante curiosidades e compreendendo realmente qual que é a nossa influência, né, na nossa vida mesmo, em tudo que está acontecendo, pensando nesse sentido de ser integral, de equilíbrio. E a gente volta já já. Continue com a gente.
Pedra Branca apresenta o Aeroparque, um loteamento empresarial e também aeronáutico. Inovador, com toda a infraestrutura que a sua empresa precisa para realizar grandes negócios. São lotes empresariais e lotes com a possibilidade de ter seu próprio hangar. O Aeroparque marca uma nova etapa na cidade criativa Pedra Branca. Um novo acesso, mais empresas e muito mais pessoas para viver esse conceito. Antecipe seu lançamento. Dom Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822. Voltamos com o programa Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre as PICs, mais especificamente vamos entrar em algumas terapias, né, como a medicina chinesa, a arte-terapia, mas vamos continuar aí o que a gente estava essa minha pergunta aí de final de último bloco, da relação, né, ou se existe, se não existe, se faz, porque é algo que brotou aqui na minha cabeça, assim, né? Mas se existe isso, ou qual o sentido disso, pensar em ser integral e o equilíbrio, né? Quando tu trouxe assim essa palavra equilíbrio e né, assim, pegando esse gancho que a Cíntia tinha trazido, acho que é importante a gente mencionar que o equilíbrio ele nunca é uma coisa estática, né? Porque quando a gente pensa na palavra equilíbrio, a gente pensa em algo que fique linear, estável, né? E quando a gente fala de seres humanos como nós, a gente sabe que o equilíbrio para cada um de nós é muito diferente, né? O que me equilibra, o que me regula pode ser muito diferente do que te regula, do que regula ela, enfim, né? E que a gente sempre, quando a gente trabalha numa perspectiva de saúde integral e ser humano integral, a gente precisa encontrar, né, o ponto de equilíbrio de cada um, assim, e práticas que beneficiem essa autorregulação, digamos assim, né? O que é pessoal, singular, né? E aí eu acho que isso nos faz entrar nas práticas mesmo, assim, né? Poder falar um pouquinho. Mas ver o ser humano realmente, a riqueza do ser humano no singular, assim, né? Sim. Tem esse valor, que legal. Sim, tem bastante. E é bacana isso, porque em relação às PICs, a gente também tem uma identidade das pessoas que a gente atende em relação a algumas práticas, né? Uhum. Então, tem pessoas que já vêm e procuram, olha, eu quero massagem, né? Eu quero massoterapia. Então, muitas vezes ele nem conhece também a diversidade que a gente tem das PICs aí. E muitas vezes faz com que, experimentando, muitas vezes, uma massagem, ele possa experimentar uma aromaterapia, ele possa experimentar um floral, ele possa experimentar uma musicoterapia. Então, assim, ele vai tendo conhecimento de outras práticas que faz com que, muitas vezes, ele esteja sendo tratado de uma maneira integral, né? Em plenitude. A gente percebe que a tendência das pessoas que procuram, às vezes, são conhecer algumas PICs e que, ao mesmo tempo, vão se encantando e vão até descrevendo, nossa, eu não sabia que um floral ia fazer isso comigo, né? Conhecendo as demais, os efeitos que realmente as PICs trazem para ele. O já que a gente não pode falar sobre são 29, né? Sobre as 29 PICs, por mais que eu gostaria bastante, eu acredito que vocês também, mas a gente pode pesquisar mais, né? Enfim, depois a gente fala onde buscar também. Mas a gente está, então, aqui com duas profissionais que são especialistas em duas... na verdade, uma das professoras em duas PICs, né? Já fica um pixels na minha cabeça, né? Da tecnologia, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas enfim, vamos falar um pouquinho mais, então, entrando mais na especialidade de vocês. Joana, nos conta mais um pouquinho o que é a arte-terapia, o que nos dá esse... E tu traz, na verdade, também a arte-terapia em relação com a saúde mental, né? Sim, comenta um pouquinho mais com a gente sobre isso, o que é... A arte-terapia ela já é uma prática antiga, assim, aqui no Brasil. Ela já tem um longo tempo de percurso, assim, né? Ela nasce de vertentes da psicologia e da arte mesmo, né? Do campo artístico de uma forma geral. E ela vai sendo relacionada, assim, com a saúde
porque ela conecta muito com o que a gente tem de mais positivo na nossa vida, né, que é a nossa criatividade. Assim. Para a arte-terapia, a criatividade ela é fundamental para o ser humano, ela é o nosso alicerce enquanto espécie, assim, nessa capacidade de criar e inovar. E quando a gente está impossibilitado de criar, isso nos vai causando algo, né, adoecimentos. Assim. Então, quando eu falo da arte-terapia na saúde mental, porque a gente consegue trabalhar muito questões de ansiedade, depressão, né, desequilíbrios, instabilidades mentais, né, que a gente fala, tristezas. Não é só, né, é uma área que eu gosto bastante, assim, por conta da minha formação, eu gosto bastante de trabalhar nisso, resgatar esse poder da nossa criatividade para fazer escolhas, para lidar com os conflitos da nossa vida, para ganhar mais autonomia, né, empoderamento, saber do que eu sou capaz, eu sei fazer as coisas, eu sei fazer várias coisas, eu sou capaz, né? E essa sensação, assim, ela é produtora de muita saúde, assim, né? Autoestima, autoconhecimento, então essa é a relação. Mas a arte-terapia, ela não está ligada só, né, à saúde mental, assim, ela é muito benéfica para crianças, né, que já são extra criativas, né? Naturalmente elas são muito criativas, né? Mas a gente pode trabalhar todas as faixas etárias, né? Idosos, recuperação da motricidade, mobilidade, vários tipos de reabilitação também que podem acontecer através da arte por estimulação de neuronal, né? Mais do hemisfério direito do cérebro. Então tem todo né, assim, um trabalho bem ampliado, assim, né? O meu tem mais a ver com a saúde mental. Mas... E a criatividade, ela é algo que é um dom ou ela é algo que a gente desenvolve? Ela é inata, sim. Na arte-terapia a gente considera ela inata. A parte técnica, digamos assim, artística, que a gente pode entender que comumente a gente entende como dom, a coisa do gênio, assim, né? Mas os artistas suam muito, né, para conseguir chegar num nível técnico muito grande. Mas na arte-terapia a gente não trabalha com a técnica em si. A gente não tem uma pretensão da técnica artística, né? A gente tem uma pretensão assim de expressão, né? Elaboração de conflitos, expressão de conflitos, né? Uma linguagem que ainda não está no campo verbal, mas nosso corpo expressa várias coisas, né? Ele está ali tenso, nervoso, ansioso, agitado ou muito prostrado, né? Então a gente vai por essa via de expressão que não chega a ser a via verbal, né? E que está muito ligada com a criatividade, assim. E a criatividade está em todo mundo, pode ter certeza. Em todo mundo, Em né? todo mundo. E quanto mais você treina, então mais criativo você fica. Exatamente. Nossa, é muito interessante essa relação, né? A gente até... Normalmente as pessoas veem isso, né? Que é artista, então, né? Que vive numa outra atmosfera, enfim, Sim. né? Mas como essa capacidade, na verdade, que nem você falou, ela é inata e você aprende a sair de conflito, não lidar, eu acho, né? Não sair de conflito, mas lidar com todas aquelas coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia mesmo, né? A cada minuto, são várias coisas que a gente vai tendo que lidar e criando, né? Inovando, percebendo as possibilidades. Né, nos dá a cor, parece, para a vida. Isso mesmo. E o que a professora traz, a professora Joana, fala muito da expressão, né? Então, como é necessário hoje, né? A gente se expressa no WhatsApp, se expressa no Face, mas, na verdade, eu preciso me expressar para mim mesmo, né? Para que eu me encontre, para que eu me perceba, para que eu me conheça, né? Então, isso é muito profundo e faz com que daquele momento da arte-terapia seja uma terapêutica para mim, né? Que muitas vezes pode ter toda uma interpretação, né, professora, teórica, no entanto, é eu que vou ler aquilo que eu fiz, eu que vou associar. Então, tudo ali, as cores, se tem movimento ou se não tem, quem está nessa expressão, tudo é significativo, né, para que a gente consiga, inclusive, se conhecer melhor. Né? E não tem limites, né?
Limites no sentido, assim, é um limite mais de valor, acho, né? Um limite... Quando a gente fala da saúde, as visões orientais, elas trazem isso. A saúde não tem limite. A gente sempre pode ter mais saúde, promover mais saúde, né? Quando a gente fala de energia criativa, de energia de uma forma geral, né? A gente sempre pode acumular mais, adquirir mais, se abrir mais, né? Para esse campo de energia e de saúde. Assim, acho que isso é bem importante, né? Para as práticas integrativas, que não necessariamente a gente vai trabalhar exclusivamente com doenças, né? Não precisa estar com uma depressão diagnosticada ou com algo diagnosticado para trabalhar com isso, né? Você trabalha no sentido de adquirir saúde, de encontrar esses lugares onde você se sente bem, onde você se sente nutrido, onde aquilo que você faz de alguma forma te recompensa e te retroalimenta, assim, de uma forma de crescimento mesmo, né, para a vida, assim. De autodesenvolvimento, isso, né? Isso. A gente estava até agora comentando em outros ambientes, mas como é importante o autodesenvolvimento para qualquer esfera da vida, né? No ambiente que eu estava comentando era o ambiente profissional, né? Mas não tem como você se desenvolver profissionalmente se você não conseguir, se você não se autodesenvolver, né? E aí entra já no integral, né? Não tem como fragmentar, né? Isso mesmo. Fazendo um gancho com isso, então, vem a terapêutica chinesa, né? Ela fala um pouco o que você está trazendo. Ela traz que Ti movimento gera Ti transformação. Ti? Ti. O que é o Ti? O que é o Ti, né? Então, numa visão energética, Ti significa energia, né? Traz um olhar da terapêutica chinesa, desses 3.000 anos, né? Com várias práticas aplicados também em crianças, adultos, idosos, né? Que vem, então, a falar que esse movimento, essa energia, seja do alimento, seja da respiração, seja de movimentar-se, seja de pensamentos, nos transforma continuamente, né? Então, certamente a vida vai nos transformando a todo momento. E a terapêutica chinesa, ela tem uma interpretação, então, que pode ser vista no nosso corpo, como a língua, os olhos, na região abdominal, no formato do nosso corpo, das nossas mãos. Tudo pode ser lido, né? Mas, claro, também conversado, em que a gente, às vezes, conversa com as pessoas e traz, a partir daí, informações para que possa ajudar nesse tratamento. A terapêutica chinesa vai envolver tratamentos que trazem, por exemplo, massagens, como Tuiná, né? Junto à massagem, a ventosa terapia, que às vezes ela é bastante conhecida. Trabalhos, então, com moxa, que traz muito calor para as regiões. E, claro, a mais conhecida, que é a acupuntura, eletroacupuntura, para alguns casos. Também, de uma maneira ou de outra, trazendo possibilidades de tratamentos para desordens tanto mentais quanto físicas, né? Buscando não só nas desordens, não só nas disfunções, não só na patologia, também no estado de prevenção, de harmonia, de equilíbrio, né? Que favoreça a saúde desse indivíduo. E lembrando que a noção de órgãos em medicina chinesa tem toda uma relação, né? O Ocidente separou sistema muscular, sistema digestivo. Na medicina chinesa, a relação dos órgãos é muito integrado, muito presente. Então, não existe essa fragmentação, né? Quando tu traz assim, será que o baço sozinho em desarmonia? Então, sim, tanto na nossa medicina ocidental quanto na oriental, tudo está integrado. Né, Marina? Então, assim, certamente, nas nossas terapêuticas orientais, então, seja na Ayurveda, seja no xamanismo, que, né, seja na leitura da chinesa, realmente um baço que está em desarmonia, como tu coloca, afeta o corpo todo. Então, nas diferentes interpretações, sim, vai afetar a circulação, vai afetar a musculatura. Hoje, aqui no Ocidente, o pensamento, né? A preocupação, né? Ou a preocupação que afeta o baço. Então, todas as possíveis relações que, de alguma forma, são observadas nesse indivíduo que vem buscar tratamento com a gente. Aqui na Unisul, inclusive, a gente faz os atendimentos na naturologia, na fisioterapia, né? Acredito que a comunidade da Pedra Branca, bem como Palhoça, Florianópolis, se beneficia bastante. A gente tem bastante atendimentos ali.
Depois a gente vai deixar aqui o telefone para você, se vocês tiverem interesse, até de conhecer, né? Porque é um ambiente tão bom. Nossa, eu entro... A gente é suspeita em falar. Nossa, mas eu também estou nesse caso, porque eu entro lá, eu respiro, assim. É muito bom. Fazer uma pergunta que vai ficar para o próximo bloco, para que vocês continuem com a gente, se quiserem, estiverem gostando, se identificando, compartilhem, comentem, né? Essa interação é muito importante. Na verdade, eu vou deixar agora um... Não vou fazer a pergunta. Eu vou deixar como um suspense aqui no ar, né? Que a gente está falando bastante de energia e tudo mais, né? As pessoas devem estar se perguntando algumas coisas, então eu vou até ler se tem algum comentário aqui para o próximo bloco. Mas continuem com a gente volta já já. Na verdade, A Pedra Branca apresenta o Aeroparque, um loteamento empresarial e também aeronáutico. Inovador, com toda a infraestrutura que a sua empresa precisa para realizar grandes negócios. São lotes empresariais e lotes com a possibilidade de ter seu próprio hangar. O Aeroparque marca uma nova etapa na cidade criativa Pedra Branca. Um novo acesso, mais empresas e muito mais pessoas para viver esse conceito. Antecipe seu lançamento. Dom Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar. Agora que eu me dei conta que eu sempre apresento as pessoas, eu nunca me apresento. Eu sou a Marina, eu estudo Publicidade e Propaganda na Unisul também. É um programa em parceria da comunidade da Pedra Branca com a universidade. E nós trazemos, então, aqui às vezes alunos, estudantes, né, professores, enfim. Então, voltando a esse assunto incrível que a gente está tendo hoje, professoras, a gente está falando muito hoje, mais do que há um tempo atrás, não tanto, né, mas estava sendo bastante falado, sobre a neurociência, né? E a gente falou muito aqui sobre questões energéticas e tudo mais. Tem alguma relação? É um aparato científico? Então, Marina, são visões que se complementam, né? Quando a gente pega um artigo de leitura, a gente vai ter tanto descrições de uma visão energética, que foi o Ti, por exemplo, que eu te trouxe, né? Ti como energia vital, com uma leitura também da neurociência. O que significa isso? Quando um paciente, né, ou um interagente recebe uma agulha, por exemplo, no corpo, a neurociências vai demonstrar o que aquele agulhamento trouxe de efeito. Efeito na pele, efeito na condução nervosa, efeito do estímulo que chega até o cérebro, que área do cérebro que foi estimulada com aquela agulha, qual a reação, então, qual a resposta do nosso organismo, eferente, no caso, chegando até aquele agulhamento.
a acupuntura, como a terapêutica chinesa, trabalha muito com pontos. Eu estou dando só um exemplo, né? Mas que faz com que a neurociências tenha um entendimento maior sobre cada pique. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na Unisul, o termalismo, que nós temos aqui a água pedra branca, que fala, então, todos os efeitos da quantidade de minerais dessa água, bem como da qualidade dessa água. Então, presente, que vão trazer efeitos em processos inflamatórios, em processos de dores, né? Como as águas de Santo Amaro. A acupuntura da mesma forma, como todas as práticas. Qual o efeito, então, que, quando a gente fala da neurociências, uma reação, inclusive, do cérebro, uma resposta do nosso organismo. Então, se fala de energia, mas se fala de uma reação, né? Do quanto o nosso organismo consegue, como a professora utilizou, se autorregular. O que acontece nisso? Eu finalizei meu mestrado agora em fevereiro e foi sobre eletroacupuntura na resolução da inflamação. Então, a gente... Por isso que eu comentava, tanto em animais quanto em humanos, se observa os efeitos de uma acupuntura ou eletroacupuntura na inflamação, reduzindo dor, reduzindo calor, reduzindo o inchaço, o edema ali local. E isso faz com que alguém que tem uma fascite plantar, uma artrose de joelho, fibromialgia, né, tenha efeitos. E esse efeito mais descrito, inclusive, de uma reação neurológica. Eu acho que a neurociência ela está acompanhando muito, né, as práticas integrativas. Então, tem vários estudos, por exemplo, de meditação, que áreas do cérebro que são estimuladas, como tem esse impacto na vida das pessoas, né? A gente é uma grande área de atuação, né, e uma abertura ao campo científico, assim, para a gente conseguir rastrear, ver como são essas respostas, né? E a neurociência vai acompanhando, né, tentando averiguar isso mesmo, como se dá, né? E agora, indo para uma parte um pouco mais prática, assim, né? Como que as pessoas podem, como que eu posso perceber esses possíveis desequilíbrios, né? Como você falou, né? São movimentos, né? O tempo inteiro movimentos. Então, não necessariamente... Eu acho que quando surge alguma doença, né? Um extremo de um desequilíbrio, né? Então, o que a gente poderia... O que vocês poderiam dar de dica para quem está nos assistindo nesse sentido? Sinais que eu posso ir observando no meu corpo, mesmo nos órgãos, na respiração, enfim. Agora é com você. Eu acho que essa é uma autoobservação mesmo, assim, né? No dia a dia, quando a gente está muito corrido, a gente não presta atenção na nossa respiração, às vezes a gente está com uma dor e a gente nem se dá conta, porque está fazendo muitas outras coisas, né? Então, acho que um estímulo é essa autopercepção, assim, né? Como que está minha respiração, como estão meus pensamentos, né? Como estou me sentindo hoje, como eu acordei. A gente trabalha muito nessa perspectiva de se autoconhecer, né? Quando a gente fala de desequilíbrios que não são diagnosticados, né? Que nas medicinas orientais a gente até tem uma maior sensibilidade de diagnóstico, mas na medicina ocidental não, a autoobservação é muito importante, né? A gente precisa nos reconhecer, saber que tem dias que a gente está super feliz, expansivo, e tem dias que a gente está mais introspectivo, que a gente precisa de mais silêncio, que o barulho incomoda, né? E que não tem problema, é só um dado e como que a gente vai lidar com isso a partir de então, né? É só um dia, às vezes, né? O que não pode ser acumulativo. Todo dia eu não tenho vontade de sair de casa. Todo dia eu não tenho ânimo para nada. Então, tudo que é repetitivo acaba trazendo, talvez, uma consequência maior e até um diagnóstico clínico. Ou né? todo dia estou extremamente expansiva. Ansiosa, justamente. Também, que a gente fala muito, né, de ser muito desse outro movimento, né? Mas também a gente pode observar muito quando explosivo, a gente tá... muito raivoso, né? Então, assim, tudo isso tende a trazer para nós uma saúde mais deficiente, né? Que possa realmente trazer prejuízos. A gente pode trazer um exemplo também do que tu traz na questão da dor, né? Então, diferentes faixas etárias têm dor. Quando a gente fala de uma criança, por exemplo, que tem dor, né? A criança pode ter uma infecção urinária. Às vezes ela vai estar menina, muito comum. Às vezes, quando está começando a fazer higiene sozinha, apresenta infecção urinária.
certamente, nesse momento, uma mãe vai estar buscando, mãe, pai, né? Quem está como responsável, buscando atendimento. As PICs auxiliam muito nisso. Então, a gente sabe que tem todo um tratamento de alopatia, de medicação, que também possa ter, mas a gente sabe que, às vezes, essa criança tem uma fragilidade. Vira e mexe, ela está com infecção urinária, né? Ela vai tratar com antibiótico, daqui um pouco a fragilidade vem novamente. Então, muitas vezes as PICs vêm nesses momentos em que não está em crise, ela não teve mais, e a gente consegue tratar ela, seja com florais, seja com moxa, já que eu falei com a moxa bustão, seja com massagem em alguns pontos, seja com estímulo com uma água quente, banhos, imersões, com fitoterapia, né, que possa prevenir de vir essa desordem. A dor, né, Marina, acaba sendo uma das situações em que a gente mais intervém. É prevalente. É a dor nas costas, é a dor nos joelhos, é uma dor de cabeça. Então, a gente sempre... Uma dor emocional, uma dor emocional, a depressão, né, que faz com que, muitas vezes, quanto mais ela estiver cumulativa, certamente mais incapacitada essa pessoa está. Me chama a atenção a tua pergunta, porque muitas vezes a manifestação é assim, eu conseguia subir a escada, eu não consigo mais. Eu conseguia pegar água sozinha, eu preciso de ajuda. Então, tudo isso faz com que, muitas vezes, essa pessoa esteja gritando por ajuda. E as PICs tendem a trazer toda essa força novamente, em diferentes instâncias, né? Uma pessoa que não caminha mais, por exemplo, certamente na arte-terapia pode vir expressar toda essa frustração, essa depressão nesse momento. Vai vir para o termalismo, como estamos colocando, ela pode tomar banhos de águas que vai ajudar a movimentar esses membros inferiores, a, de alguma forma, fortalecer o sistema imunológico e favorecer, inclusive, caminhar de uma maneira mais harmoniosa, né, mais equilibrada. Então, claro, a gente não fala em milagres, mas a gente fala de um todo, de uma prática que complementa a outra e que ela é adequada a cada momento desse interagente, desse paciente. De acordo com a necessidade, então as etapas vêm de uma maneira diferente, né? A gente estava falando mais de dicas nesse sentido, né, mais abrangentes, né, de buscar um profissional, né, e tudo mais. Vocês poderiam nos falar um pouquinho, então, de dicas, assim, né, para quem está nos ouvindo, uma pessoa que esteja na dúvida, talvez, se busca um profissional que trabalhe com as PICs ou não, e até mesmo pessoas que não estão podendo, nesse exato momento, também, né, nesse sentido de prevenção, e não mas que querem ter alguns hábitos diferentes na vida, querem, né, o que essas pessoas podem fazer? O que vocês têm de dicas, sugestões? Eu acho que de indicação, assim, a gente pode falar da nossa clínica Escola de Naturologia, né, na Unisul, que é aberta à comunidade, né, paga um valor simbólico, assim, né, mas é acessível e que as pessoas podem procurar para ser atendidas com todas essas práticas que a gente tem mencionado, né. Eu e a Cíntia somos supervisoras de estágio lá e a gente atende a comunidade há muito tempo, né. Eu atendo aqui na Pedra Branca também, tenho consultório, trabalho mais com arte-terapia, né, e algumas outras questões mais específicas. E, assim, de dica, que eu acho que é bem importante, eu vou dar umas dicas, assim, mais de saúde, depois você pode dar umas coisas mais pontuais. Eu acho que, atualmente, a gente condicionou muito a nossa vida, ao nosso trabalho, ao dia a dia. Assim, então, lazer é muito importante para a saúde, respirar, né, caminhar e respirar, ter satisfação nas coisas que você faz, encontrar esse lugar de satisfação. Acho que isso é super importante, assim, que isso nos possibilita entrar em contato com esses aspectos que são mais positivos. E quando a gente está em contato com isso, assim, com a satisfação, a gente tem mais vontade de se cuidar. Né? E isso é um dado muito importante, assim, porque as PICs, elas trabalham muito com autocuidado, né? Eu sinto mais vontade de cozinhar uma comidinha melhor do que comer um junk food por aí. Eu sinto vontade de respirar e me alongar, né? Quando eu estou bem comigo mesmo. E quando eu não estou, eu procuro um profissional que possa me acolher, né? E me ajudar a me reestabelecer, né? nesse lugar, assim. Tem um lado também das PICs que eu acho que a gente não comentou nessa entrevista, que é a questão estética, né? Que ela também é bastante utilizada para esse bem-estar. Inclusive, quando eu me percebo ou não gosto de uma mancha que eu tenho, de uma cicatriz. Então, assim, a gente fala muito dos tratamentos terapêuticos e também na parte da estética.
né? O contexto em que a gente fala dos atendimentos sempre vão trazer a busca para que essa pessoa venha a estar numa saúde melhor, né? Então, isso possa ter uma disfunção ou não. Então, a prevenção é algo bem interessante. A gente percebe que a busca das pessoas não necessariamente vem por um motivo, eu tenho dor de, né? Elas vêm muitas vezes porque eu vim me cuidar. E a gente cada vez se surpreende mais com isso, mas, ao mesmo tempo, acolhe cada vez mais casos dessa forma, em que os tratamentos são visualizados em que, como esse equilíbrio é dinâmico, né, a gente sempre vai ter o que trabalhar. Então, sempre vai ter uma forma de orientação, uma forma de dialogar, em que se encontra onde, de alguma forma, eu estou quase para, né, estourar. Né? Então, na verdade, é uma bomba relógio que às vezes está ali, está se contendo, está levando, e que, ao mesmo tempo, a gente pode estar orientando como lidar melhor com esse mundo do todo que você começa, inclusive, a entrevista. Né? Esse equilíbrio é muito interno, né? A gente fala que como a gente tem que fortalecer esse indivíduo, mas, ao mesmo tempo, flexibilizar, é um bambu, né? Que, de alguma forma, ele esteja lidando com essas dificuldades e com as alegrias, como um todo na vida, aproveitando essas experiências de vida, né? Tem um autor que eu li há pouco tempo, ele dizia que, como dica, ele coloca uma situação bem fechada. Ele diz que a gente deveria trabalhar 8 horas, né? Ter de lazer 8 horas e dormir 8 horas. Nós temos 24 horas, né? Difícil aplicar isso, né? Que quadrado, difícil. Né? Muito quadrado. Então, assim, a gente trabalha muitas vezes muito mais do que 8 horas, né? Lazer 8 horas, a gente poderia dizer. O professor trabalha, né? Comer, passear. Será que por dia a gente faz isso 8 horas? Será? Né? Dormir. Então, assim, a gente tem um déficit aí, na verdade, brincando com o equilíbrio do nosso corpo. Certamente é onde a gente pode ajustar mais, onde posso ter mais prazeres, principalmente quando a gente fala em situações mais de prevenção. E certamente nos tratamentos, e vai envolver também a busca disso. Porque eu não conseguir amarrar meu sapato é um desprazer para mim. Eu preciso chamar alguém para amarrar meu sapato, né? Então, certamente, as práticas integrativas vêm propor um avanço de eu melhorar, me sentir bem, né? Conseguir realizar minhas atividades, ser independente. Então, tudo isso que favorece. Tá certo. Melhora da autonomia de uma forma geral, assim. Ai, gente, eu não gosto quando acaba o programa, porque eu queria continuar conversando. Sim, a gente tem que encerrar. Mas, para a gente concluir, para vocês, cada uma, né? Ou em uma frase, ou em uma palavra, o que é saúde e bem-estar? Para mim, já falei antes, né? Assim, é a possibilidade de criar, de conseguir na minha vida, com todas as demandas que a gente tem, eu ainda encontrar um lugar onde eu encontro aquilo que é muito pessoal meu e eu crio e eu vejo essa manifestação na minha vida, assim, nossa, isso fui eu que fiz, né? Me representa, assim, isso para mim é muito saúde. É difícil te responder essa eu não sei. Tem uma palavra que a gente usa muito na prática, que é gratidão, né? Saúde e bem-estar foi uma escolha que a gente fez para a nossa vida também. O porquê a gente também não sabe. Na verdade, eu me formei no ano de 2000 e de lá para cá a gente começa a perceber assim, muito tempo na área da saúde. Então, já na época de formação, juntando 22 anos, eu tenho falando de saúde e bem-estar, em que nós nos transformamos também, continuamente, vendo as pessoas que a gente atende, né? Então, certamente a gente tem bastante a somar, a gente tem uma experiência e a gente quer ter muito mais. Mas eu digo que toda essa experiência de saúde e bem-estar aplicada ao nosso interagente, ao nosso paciente, nos faz também nos percebermos, né? Como podemos melhorar comigo mesmo, né? Para que eu possa realmente também não só falar,
né? Ser, muitas vezes, não necessariamente exemplo, mas eu consiga expressar com propriedade aquilo que de alguma forma. Então, a gente busca fazer atividade física, sim, a gente busca equilibrar uma alimentação, sim, a gente busca. Não sei se a gente consegue plenamente, mas a gente está na busca como todos, nesse equilíbrio dinâmico, né? Vivendo, tentando trabalhar o nosso mental para não deixar, às vezes, o emocional deixar você tão ansiosa numa entrevista como hoje, né? Fazer com que a gente consiga equilibrar no nosso dia a dia, tentando buscar esse prazer nas atividades. Que bom que a gente tem uma entrevista hoje, que bom que eu tenho uma entrevista de emprego, que bom que eu vou ter uma apresentação na faculdade, eu estou fazendo uma faculdade. Então, assim, tentar ter essa visão também mais otimista, mais positiva da vida, né? Que não é necessariamente um enfrentamento, mas é algo que, assim, deva ser levado com leveza, com tranquilidade, que a gente consiga estar plantando isso no nosso interagente também, no nosso paciente. São desafios que, às vezes, a vida muda, né? E ela pode mudar o tempo todo. Então, quando a gente lida com pessoas que a vida mudou, como que ela consiga se reencontrar, né? Como que ela consiga se restaurar, recomeçar. E tenha certeza que nós, lidando, a gente fala, eu atenderia uma pessoa por hora, em média. Quando a gente está com os alunos, a gente chega a atender 6 ao mesmo tempo, por exemplo. São 6 histórias de vida, com muito respeito. São 6 pessoas que buscam um atendimento em que todo estudante pesquisa muito para isso. Então, é muito interessante de ver o quanto a gente... Não que quantidade seja o melhor, não. Mas como a gente possa contribuir com esse estudante também em formação, que muitas vezes é formando ali, né, para conseguir favorecer a saúde e bem-estar desse paciente, desse interagente. Então, fazer parte disso é muito maravilhoso, né? E eu digo que a gente está em transformação o tempo todo, mas é muito maravilhoso. A gente poder pensar o que possa viver melhor, que é o maior propósito, né? Muito obrigada, gratidão por vocês terem vindo conversar com a gente, por essa troca toda, né, comigo, com o pessoal que está nos assistindo. Obrigada. Quem vai compartilhar, que vai comentar, quem vai assistir depois. É importante que esses assuntos eles sejam o mais difundidos possíveis, né, para quem se sente tocado, inspirado, enfim. Obrigada também vocês que nos assistiram, que interagiram. A gente se vê daqui uns dias, então. E até a próxima. Boa semana. Até mais. Pedro Barbershop. Tudo em cortes de cabelo, barba e design de sobrancelhas. Ambiente com sinuca e cerveja. Qualidade pelo preço justo e o atendimento que você merece. Dom Pedro Barbershop. Rua Prefeito Reinaldo Alves, 1345, Passa 20, Palhoça. WhatsApp 999150822.